Salmo de número 71. Nós leremos no decorrer da mensagem. Nós leremos esse salmo conforme o transcorrer da mensagem. Vamos orar ao Senhor antes de lermos a sua palavra. Eterno Deus, santo, santo, santo é o teu nome. Hoje veremos como o Senhor é fiel. Fiel em cuidar daqueles com quem o Senhor estabeleceu uma aliança, a tua aliança. Por isso mesmo, ó Deus, não permita que o nosso coração se perca em fúteis pensamentos, mas que estejamos ávidos para recebermos mais de Ti em Tua Santa Palavra. Toma o nosso coração, guia-nos pela Tua Palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algo do qual ninguém escapa é o tempo. Nós encontramos o tempo avançando, os segundos, os minutos, as horas marcadas pelo relógio. Quando olhamos no espelho, ou quando olhamos uma foto tirada há algum tempo, nós vemos as marcas do tempo. E elas são implacáveis, não é mesmo? Cada um tem um jeito de lidar com o tempo. Por exemplo, uma criança, o tempo para ela quase não é percebido. Só é percebido quando o pai ou a mãe promete um presente para ela em tal dia. Ou, por exemplo, quando ela aprende a olhar na folhinha e vê o dia do aniversário dela e vê que ainda falta muito tempo. E aí ela começa a perceber que está demorando, né? Para o adolescente, o tempo é lento, porque o que o adolescente mais quer é a maioridade, para ser dono do seu próprio nariz. E como que o tempo demorou para chegar até os 18 anos, não é mesmo? Se arrastou. Para o jovem, o tempo é ignorado. Ignorado justamente pelo fato de que o jovem se vê eterno, se vê como eterno. Ele é capaz das maiores loucuras, dos esportes radicais e tudo mais, porque ele se vê como alguém indestrutível, eterno. E o tempo para ele não se importa em perder horas de sono, em ter que dormir horas durante o dia, porque perdeu horas de sono à noite. O tempo para ele é relativo. Ele se sente eterno. Né? Essa ilusão faz pensar que o tempo para ele é eterno, apesar de ser breve. Que os jovens também morrem. Para os de meia idade, o tempo ele se mostra severo e implacável, porque já não há mais tempo para errar, não há mais tempo para escolhas erradas. Uma escolha errada na casa dos 40, 50 anos, talvez não dê tempo de ser reparado e no erro. Então o tempo começa a mostrar realmente o que ele é, fugidio, escapa pelos bons dos dedos. Para a pessoa avançada em dias, para o idoso, o tempo ele tanto pode ser um monstro que devora os seus poucos dias de vida que lhe resta, ou pode ser um amigo que está vindo para buscá-lo na eternidade, para passar a eternidade com Deus. Isto é, para os crentes, para os salvos. Para os não salvos, o tempo é um monstro. Ele está devorando um pouco dos dias que me restam. Assim é o tempo. E este salmo, ele fala sobre a fidelidade de Deus, desse Deus que é eterno. E ele contrasta a eternidade de Deus com a brevidade do ser humano, como o homem é breve, como o nosso tempo ele é efêmero, passageiro. Como Deus lida com o nosso passado, presente e futuro. Um Deus que não é preso ao tempo, um Deus que é atemporal, ele não é limitado pelas horas do tempo. Por isso mesmo, convido você a refletir comigo hoje à noite sobre o tempo fugaz e o Deus eterno e fiel. O tempo fugaz, o tempo que escapa pelos dedos, que é fugidio, escapa das nossas mãos. Mas
e o Deus que é eterno e fiel. Vamos ver essa verdade. Os comentaristas, ao comentário do Salmo 71, eles têm uma divergência sobre quem é o autor. Uns dizem que pode ter sido Davi, a julgar pelas várias frases aqui, que nos lembram as frases que Davi usou em outros salmos. Pode ser? Como, por exemplo, o versículo 9 e o versículo 18, são palavras típicas de Davi. Pode ter sido Davi, ou pode ter sido alguém, um músico ou um poeta envolvido com a liturgia do templo, e que estava muito familiarizado com os poemas de Davi, com as poesias de Davi. E então ele é influenciado pela poesia de Davi, ele escreve este salmo. Pode ter sido. Mas numa coisa todos os comentaristas concordam: este salmo é uma oração para a velhice. Kidner afirma que esse salmo ele é uma oração para a velhice. É uma pessoa já na idade, avançada nos seus dias. Ele contempla a sua vida, olhando para trás, olhando para o presente e para o futuro. E ele então, na velhice, vê que apesar da sua vida ter sido breve e fugaz, Deus, ele é eterno e fiel. Olhando para o tempo que nos escapa pelos dedos, que nos escapa facilmente, e para o Deus que é eterno e fiel, o crente tem 3 certezas: uma referente ao passado, outra referente ao presente e outra referente ao futuro. A que se refere ao presente, vamos inverter a ordem aqui. A que se refere ao presente está no verso 1 ao verso 6. No presente, Deus ouve o seu clamor. Essa certeza você e eu precisamos ter em nosso coração. Hoje, neste momento, quando nós levantamos a nossa voz a Deus, clamando por Ele, Ele ouve a nossa oração. Ele ouve a oração do povo dele com quem Ele tem uma aliança. Olha o que diz o verso 1 a 6. Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por Tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Se Tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade, e em Ti tenho apoiado desde o meu nascimento, desde o ventre materno. Tu me tiraste, desde o ventre materno, Tu me tiraste, Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Nos versículos 1 a 3 nós encontramos esses versículos, ou de forma integral, ou parte deles, em outros salmos. Por exemplo, no Salmo 7, versículo 1, Salmo 11, versículo 1, 16, 1, 22, 5, 25, 2 e 20, e o Salmo 31, 1 a 3 e versículo 17. Então, por esse motivo, nós dizemos que ou o salmista era muito familiarizado com os salmos de Davi, ou foi o próprio Davi que escreveu esses salmos. Mas esses versos nos mostram que Davi clamou, o autor, nós não sabemos quem foi o autor. O salmista ele clamou ao Senhor por socorro, declarando que Deus era o seu refúgio, a sua proteção. Tu és, Senhor, em Ti me refugio. E quem se refugia em Deus jamais é envergonhado. Ou seja, quem confia no Senhor jamais fica envergonhado, jamais sofre a vergonha de ser abandonado por Deus, porque Deus, Ele cuida daqueles que invocam por Ele. Invocar-me-ei, invocar-me-eis e me achareis, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Deus sempre atende àqueles que clamam por Ele. Deus é fiel em socorrer os que o buscam. No verso 2, o salmista declarou que a confiança dele estava em Deus. Ele diz assim: livra-me por Tua justiça. Não é na sua autojustiça, como nós falamos há pouco na escola dominical. Não é em nossas obras que está a nossa confiança.
A confiança que temos de que Deus irá nos atender não é porque nós somos bons, não é porque nós somos bonitinhos ou coisa parecida, não, meus irmãos. É porque Deus é justo, é da justiça de Deus que os servos de Deus devem esperar. E o salmista diz: inclina-me o ouvido. E a Bíblia fala no verso 3 que Deus, o salmista diz: ordenaste que eu me salve. É uma tradução mais clara dessas palavras, ficaria assim, como nos mostra a versão corrigida, fiel. Ela traduz o verso 3 da seguinte forma: deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ou seja, é na palavra de Deus que está a nossa salvação. É Deus ordenando e assim nós somos salvos. A nossa salvação não vem por mérito nosso, mas vem porque Deus agiu. Quem confia em Deus nunca será envergonhado, porque jamais Deus abandonou aqueles por Ele clamam. Confiar em Deus implica em duas coisas, irmãos, em duas atitudes. Primeiro, esperar em sua justiça e nela descansar. Sempre temos dito isso aqui para os irmãos. Devemos confiar na justiça de Deus, Ele sabe como agir. E a outra ação é: nós devemos andar nos seus mandamentos. Deus deu um mandamento para nos salvar. Deus Ele ordenou a nossa salvação. Ele nos dá mandamentos para andarmos neles, mostrando que somos salvos. Os mandamentos do Senhor, eles nos servem para a santificação, para viver de santidade na presença do Senhor. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. É a justiça de Deus em Cristo Jesus que me salva. Mas Ele me salva para viver em santidade na presença dEle. E a melhor maneira de vivermos em santidade, a única maneira, é obedecendo os mandamentos do Senhor. No verso 4, o salmista nos mostra que durante toda a sua vida ele encontrara inimigos. E esses inimigos agora aproveitaram da situação, encontrando-o já abatido e vulnerável, e então tentaram acabar com ele. No verso 4 nós vemos isso. Mas no verso 5, as palavras esperança e confiança, como diz assim, né? Tu és a minha esperança, a minha confiança desde a minha mocidade. A palavra esperança e confiança são exatamente a mesma coisa. É uma repetição de um conceito em que o salmista está mostrando que esperar em Deus implica em confiar nele. Se eu confio no Senhor, eu espero Deus agir. Eu não saio afoito, agindo e tomando ações, decisões, só porque o tempo está passando. Não, eu confio no Senhor, espero, aguardo o agir de Deus, e no agir de Deus eu também ajo. Na ação de Deus em meu favor, então eu vou agir, confiando nele, obedecendo a palavra dele. Confiar em Deus não implica cruzar os braços, não significa cruzar os braços e deixar que Deus faça tudo sozinho. Sim, é Ele que vai fazer, é Ele quem efetua tanto querer quanto realizar, tudo está na mão dele. Ele quem opera isso. Porém, na vontade de Deus para a minha vida, eu tenho também que agir obedecendo a palavra do Senhor. E assim nós vemos que o salmista, ele declara que desde a sua mocidade, desde o ventre materno, são palavras que mostram que não depende de nós a nossa salvação, mas depende de Deus. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo que não há nada em mim que mereça salvação. Então por que eu sou salvo? Porque Deus, desde antes da fundação do mundo, me escolheu. E quando o salmista diz, desde a minha mocidade, desde o meu nascimento, desde o ventre materno, está mostrando aqui que todo relacionamento de Deus com seus filhos sempre foi e será uma iniciativa de Deus primeiro. Parte de Deus, veio de Deus a nossa salvação. Deus veio ao nosso encontro, Deus veio e nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, e Ele então nos ressuscitou espiritualmente em Cristo, nos deu vida para que agora possamos então responder a Cristo Jesus, responder ao chamado de Deus. Grande privilégio, meus irmãos, tem aqueles que nasceram, como a gente diz, nasceram na igreja. Grande privilégio tem as nossas crianças
de serem criadas na presença do Senhor, de serem trazidas do culto a Deus e adorarem ao Senhor com a igreja. Grande privilégio tem essas crianças. Eu tive esse privilégio, eu fui um desses que a gente costuma dizer, ter nascido e criado na igreja, né? Eu nasci no hospital, mas eu tive toda a minha vida na igreja. Isso é um privilégio. E você, pai, você, mãe, que tem filhos pequenos, aproveite esse privilégio. Que privilégio o teu filhinho tem de ser criado na casa do Senhor, de estar no culto a Deus, adorando o Senhor. Que privilégio ele tem. Se você veio para Cristo depois já de alguns anos de vida, ou já uma certa idade, você também é um privilegiado, porque ser salvo é a maior bênção, o maior privilégio que um pecador pode ter. Mas entenda, pai, entenda, mãe, o seu filho pequeno precisa ser criado na presença do Senhor. O seu filho pequeno precisa estar na casa do Senhor, aprendendo a adorar o Senhor. Por esse motivo, nós retemos os nossos pequenos no culto. Por esse motivo, nós não temos essa prática conhecida como culto infantil. Nós não temos essa prática, porque entendemos que o lugar da criança é junto com os pais adorando o Senhor. E é uma bênção isso para elas. E é uma bênção para a igreja crianças estarem no culto adorando ao Senhor. Porque os filhos são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor. Vamos em frente. Os versos 1 a 6 nos mostram que no presente Deus ouve o nosso clamor. Clame ao Senhor, ore a Ele, busca o Senhor e Ele te abençoará. Tenha essa certeza. Olhando para o tempo que passa rapidamente por nós, nós também temos a certeza de que no passado Deus foi misericordioso. E assim como Ele foi misericordioso no passado conosco, Ele também será misericordioso conosco o tempo todo. Porque essas características de Deus, esses atributos de Deus são imutáveis. Deus não muda. Ele é imutável em seus atributos. Se Ele foi, Ele continua sendo misericordioso, porque o mesmo Deus ontem é o mesmo hoje e será por todo sempre. No verso 7 ao verso 18, nós lemos: para muitos sou como um portento, mas Tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos e os que espreitam a alma os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vergonha os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus, rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade. Até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cansa, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e as vindouras do teu poder. Nós vemos dois momentos aqui, do verso 7 ao verso 13, nós vemos o salmista num vai e vem, num fluxo e refluxo, falando das suas aflições e da sua postura de alguém que adoraria ao Senhor, continuaria louvando ao Senhor, independentemente das suas
dificuldades, independentemente dos sofrimentos que ele estava passando, né? Ele fala que ele era como um portento aos olhos dos seus inimigos. Esses inimigos estavam ali espreitando, olhando para ele, dizendo assim: ele agora está velho, está sem forças, ele está desamparado. Esse é o momento de atacarmos e acabarmos com a vida dele. Então ele, olhando para a sua velhice, olhando para as suas forças que se esvaíam, as forças do seu corpo se esvaíam, mas o seu coração buscava forças em Deus. E apesar da velhice pesando sobre ele, apesar das circunstâncias serem desfavoráveis a ele, ele declara a Deus no verso 7 que Deus é o seu forte refúgio. Não importa qual seja a dificuldade que nós passarmos, quer seja você uma criança, quer seja você um adolescente, um jovem, uma pessoa na meia idade ou um idoso, não importa a dificuldade que você estiver passando, se você estiver refugiado em Deus, você terá toda a força que você precisa para vencer, seja o que for, seja o inimigo que for. Você, estando refugiado no Senhor, como o salmista diz aqui no verso 7, para muitos sou como um portento, mas tu és o meu refúgio. Não importa que eu esteja à mercê de inimigos, estou refugiado em Deus. No verso 8 ele diz: os meus lábios estão cheios do teu louvor. Do que está cheio os teus lábios, meu irmão? Do que estão cheios os teus lábios? Os lábios do servo de Deus, a boca do servo de Deus, a Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, que a boca fala que está cheio do coração. Se o coração estiver cheio de louvores ao Senhor, cheio de gratidão a Deus, os lábios proferirão louvores ao Senhor, bendirão o nome do Senhor. Mas aí o salmista volta novamente, é um sobe e desce, novamente dá aquela descida e diz no verso 9: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Eu não sei, mas eu creio que um dos maiores temores que o idoso enfrenta é o medo da solidão. Eu penso que sim, o medo da solidão. O medo de não ter ninguém por perto, numa hora que ele precisar. O medo de estar desamparado, não ter ninguém por ele. E, embora a criança, quando se sente sozinha também, ela tem o mesmo sentimento, é avassalador, é terrível. Mas aqui o salmista, pelo menos o salmista aqui está expressando: não me desampares, Senhor, eu não posso ficar sozinho, eu preciso do Senhor. Ele não está pedindo: Senhor, enche de amigos a minha vida, ponham vários amigos para me ajudar. Não, ele pede: Senhor, não me desampares. Eu posso ser desamparado por todos, mas se eu não for desamparado pelo Senhor, se eu não for desamparado pelo Senhor, eu estarei bem. É o teu amparo que me importa. Mas não é só o idoso que deve pensar assim, todos nós devemos pensar assim, irmão. Quantas vezes nós agimos no impulso do que os outros estão pensando, ou deixamos de fazer o que é certo, porque nós estamos vendo que as pessoas se colocarão contra nós e ficaremos desamparados, e ficaremos sozinhos, afastados dos outros. Nossa preocupação deve ser somente agradar a Deus. Podem as pessoas nos desamparar, que não pode acontecer conosco. O que deve ser desesperador para nós é o fato de pensarmos que Deus possa nos desamparar. Oremos como salmista: não me desampares, Senhor, não me desampares. Os inimigos falavam contra ele, se levantavam contra ele e espreitavam a alma dele, espreitavam a vida dele para acabar com ele. Os inimigos até constataram que Deus, no verso 11, até constataram que Deus havia o desamparado. E agora eles diziam: vamos persegui-lo, vamos pegá-lo, é a oportunidade que nós temos. Vamos acabar com ele de vez. E aí o salmista no verso 12 diz: não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te de socorrer,
E aqui nós lembramos do Salmo 70. Praza-te a Deus em socorrer, vem logo em meu socorro. Estou cercado por inimigos, apressa-te em socorrer. Sejam envergonhados e consumidos os meus adversários, e que eles sofram o mal que eles querem contra mim. Mas Senhor, o Senhor é quem vai fazer isso. Em momento algum, o salmista está dizendo que ele ia fazer justiça com as próprias mãos. Pelo contrário, ele confiava no Senhor. Olhando para o passado, constatando a misericórdia de Deus em sua vida, o salmista declara suas firmes resoluções em relação a Deus. Primeiro ele diz, no verso 14, que ele colocaria em Deus a sua esperança, e essa esperança constante, e um louvor que aumentaria cada vez mais. Verso 14: quanto a mim, esperarei sempre, e te louvarei mais e mais. Não importa que os inimigos estejam me cercando, não importa que eu me sinta abandonado pelos demais, não me importa. Nada vai interromper a minha esperança e o meu louvor a Deus. Eu continuarei esperando no Senhor, continuarei esperando nele, continuarei esperando no Senhor, e o louvarei cada vez mais, mais e mais. Quanto mais pancadas eu levar, mais eu louvarei ao Senhor. Outra resolução, no verso 15, o salmista está resoluto com relação ao testemunho contínuo, ainda que não conseguisse narrar todos os atos da justiça de Deus. Senhor, eu não sei contar quantas bênçãos o Senhor derramou na minha vida, como diz o nosso hino, né? Conte as bênçãos, dize-as quantas são recebidas da divina mão, conte e verá surpreso o quanto Deus já fez. É possível contarmos quantas bênçãos Deus já derramou em nossa vida até aqui? Não, são muitas, muitas bênçãos. E por isso mesmo o salmista disse: eu continuarei testemunhando do Senhor, verso 15, a minha boca relatará a tua justiça, eu continuarei falando de ti. E se alguém me perguntar, mas quanto Deus já te abençoou? Não sei, já foi muitas vezes, já foram muitas vezes, e eu continuarei testemunhando. Não importa quantas pancadas eu esteja levando, eu continuarei testemunhando do Senhor. Outra resolução, no verso 16: confiança exultante na força do Senhor Deus, relembrando que somente a justiça de Deus foi a causa dele ter sido abençoado, e não a sua própria justiça. Observe o que ele diz no verso 16: sinto-me na força do Senhor Deus. Ah, irmãos, mas quantas vezes, quando a luta bate na nossa porta, a gente fica com medo, a gente fica desesperado, sabe por quê? Porque a gente olha para o tamanho do problema e olha para o tamanho da nossa força. O problema é gigantesco, minha força é pequena, eu entro em desespero. Mas se nos sentimos na força do poder do Senhor, mas se temos certeza de que é Deus quem nos sustenta, Ele é o nosso refúgio, aí a coisa inverte. O problema pode ser grande, o gigante pode ser grande, como foi para Davi. Você vem contra mim todo enlatado, parecendo um tanque de guerra, todo cheio de armas, espadas e tudo mais. Eu vou contra ti, não é com 5 pedrinhas e uma funda, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E Davi não usou nem as 5 pedras, nem uma só. Uma pedra certeira, encravou na testa do gigante. Dos ossos mais duros do nosso corpo é o crânio, não é, Letícia? É um dos ossos mais duros. Uma pedra quebrou o gigante. Tinha uma força extra no braço de Davi, não é possível. Tinha uma força extra no braço desse menino, a gente sabe disso. É a força do Senhor. E é essa força que nós precisamos para enfrentar as dificuldades que se batem na nossa vida.
prepare-se. Se não bateram ainda, vão bater. Vão bater. Confiamos no Senhor. Sintamos-nos na força do poder do Senhor e vamos rememorar, relembrar, recordar quantas vezes Deus veio em nosso socorro e nos ajudou. Esse exercício é importante. No verso 14 a 18, é um outro momento aqui, nós vemos o salmista, quando nós trazemos a Deus o nosso louvor, nós somos abençoados, nós somos fortalecidos quando nós trazemos nos nossos lábios o louvor a Deus. Um coração alegre, cheio de gratidão a Deus. É isso que nós devemos ter sempre e apresentar sempre a Deus. Pastor, mas crente não chora? Não chora. Mas chora aos pés de Jesus. Entenda uma coisa. Muitas vezes nós, em vez de clamarmos aos pés de Cristo, nós reclamamos com as pessoas. Em vez de buscarmos ao Senhor e colocarmos na presença dEle para sermos fortalecidos pelo seu poder, nós murmuramos diante das pessoas e reclamamos da nossa situação. Entenda que a murmuração, como nós falamos há pouco aqui na escola dominical, ela só adia a bênção do Senhor. Ela, além de ser pecado, desonra a Deus, mas ela adia a bênção do Senhor na nossa vida. Clame, não reclame. Clame na presença de Jesus. Não fique reclamando com as pessoas. Diante das pessoas, você tem que dar testemunho da fidelidade de Deus, de como Deus tem cuidado de você, como Deus tem sustentado o seu coração. Por fim, irmãos, como nós lemos aqui agora há pouco na liturgia, em 2 Coríntios 4, 16 e 18, ainda que o nosso homem exterior, ainda que o nosso corpo, ainda que as circunstâncias aqui fora se deterioram e nos causam sofrimento, o nosso homem interior, o nosso espírito, a nossa confiança em Deus está cada vez mais forte, porque as leves e momentâneas tribulações dessa vida não podem ser comparadas com o eterno peso da glória de Deus. É acima de toda e qualquer comparação. Toda vez que você estiver pensando em desistir, peça perdão a Deus porque isso é pecado. Eu não estou trazendo uma palavra de autoajuda para você, estou trazendo para você uma repreensão. Porque a Bíblia diz que nós não somos os que retrocedem. Nós não somos daqueles que voltam atrás e abandonam a Cristo. Nós não somos os errantes. Toda vez que você estiver desanimado e pensando em abandonar, peça perdão a Deus e fala: Senhor, como eu posso abrigar em meu coração tamanha iniquidade? Porque eu não estou confiando no Senhor. Eu não estou sendo grato ao Senhor pelo que Cristo fez por mim. Cristo diante da cruz não fugiu da cruz, que nem era dele, era nossa. Ele enfrentou a cruz. E eu aqui, com um problema que é meu, por merecimento, porque fui eu que criei esse problema para mim, agora estou querendo desistir. Perdão, Senhor. Perdão por não te honrar como deveria. Peça perdão ao Senhor. Abandone esse pensamento iníquo no seu coração. E volte-se para Deus. Agarre-se em Cristo Jesus. E continue firme. Continue firme. Por fim, olhando para o tempo fugaz que passa, escapa pelas nossas mãos, e olhando para o Deus que é eterno e fiel, no futuro, nós temos a certeza de que no futuro Deus recompensará a nossa esperança.
Deus recompensará a nossa esperança. Versos 19 e 24. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? A esperança do salmista estava na justiça de Deus, no caráter de Deus. Quem é semelhante a ti, Senhor? Ninguém se compara a Deus. O tempo todo nesse salmo, ele aponta para o fato de que Deus é fiel em agir com justiça na vida daqueles que nele esperam. Para quem confia em Deus, não há algo que lhe traga mais esperança do que a justiça de Deus. Se você confia em Deus, a única justiça em que você vai esperar é a justiça de Deus. É a única. Porque não existe tribunal, não existe juiz, não existe justiça mais sublime que a justiça de Deus. A dele se eleva até aos céus. Verso 19. Quando o nosso coração perde o senso da grandeza de Deus, perde também a admiração por sua beleza e deixa de louvá-lo como ele deve ser louvado. Sabe quando é que a gente para de louvar a Deus? Quando a gente para de confiar em Deus, no exato momento quando a gente deixa de contemplar a grandeza de Deus. Deus nos proíbe explicitamente fazermos imagens dele. Mas quando a Bíblia vai descrever o caráter de Deus, ela usa figuras que são metáforas, é claro, mas que mostram quão grande ele é. Por exemplo, quando você lê Isaías 40, quem na concha de sua mão segura os mares? Deus tem os mares na sua mão, e os mares todos são como uma gota que cai, um pingo d'água que cai do seu balde. As estrelas que existem no universo, meus irmãos, eu não sei quantas tem, sei que são muitas. São milhões e milhões, eu não sei quantas estrelas tem. Eu sei que Deus conhece cada uma delas pelo nome. Dizem, eu não sei, que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia nas praias. Seja como for, é algo que nenhum cientista, por mais estudado que seja, pode dizer quantas estrelas existem, a não ser um número aproximado. Mas Deus não só sabe quantas, como o nome de cada uma delas. Toda vez que a Bíblia descreve, leia Isaías 40, ali é um retrato da grandiosidade de Deus. E toda vez que a gente deixa de contemplar a grandiosidade de Deus, a gente começa a estremecer diante de circunstâncias tão pífias, tão insignificantes. Toda vez que você pegar uma moeda de 5 centavos, eu pergunto, o que é maior? Uma moeda de 5 centavos ou o sol? Obviamente é o sol. Mas aí eu digo para você, depende. Depende da distância que você coloca a moeda do seu olho. Se você trouxer a moeda bem pertinho do seu olho, ela tampou o sol, ela é maior que o sol. Você afastou um pouquinho, ela já fica no tamanho do sol. É só uma questão de perspectiva, não de realidade, porque a realidade é, a moeda nem se compara, ela é infinitamente menor do que o sol. Quase nem existe perto do tamanho do sol. Mas é só uma questão de perspectiva. E o mesmo acontece conosco, quando nós perdemos a grandiosidade, a grandeza de Deus, quando perdemos de vista da perspectiva espiritual, da grandiosidade de Deus, nós perdemos isso de vista, a gente entra em desespero.
Porque a gente começa a medir Deus pelo tamanho do nosso problema. Que vergonha. Quem pode ser comparado a Deus? Quem é semelhante a Ele? Ou o que é semelhante a Deus? Nada, Ele é o inigualável. Verso 20, o salmista diz: Tu me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Anteriormente, os inimigos diziam que Deus havia abandonado o salmista. Agora aqui o salmista reconhece: Senhor, eu tenho passado por muitas angústias, o Senhor me tem feito passar por elas. Aqui o salmista está dizendo: Senhor, foi Deus quem me pegou pela mão e me levou no meio da tempestade, no meio da angústia. Tu me tens feito ver muitas angústias, mas eu sei que o Senhor vai me fazer passar pelas angústias. Há um cântico que eu confesso esse pecado, eu já cantei muitas vezes, e eu estive vendo, eu acho que não está no nosso repertório, e se não tiver, não coloque, a menos que mudem a letra. O tal do rompendo em fé. Conhece essa letra? Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Eu te pergunto: se Deus quiser que você atravesse nadando, e para ser sincero, a maioria das vezes Ele faz a gente atravessar nadando, não é mesmo? Aqui o salmista não disse: estava ali a angústia, Deus me fez passar por sobre a angústia do ar, pela angústia. Mas não, foi Ele abrir o caminho e eu passei. Ah, o Senhor me pegou pela mão e me pôs cara a cara com a angústia, pôs no olho do furacão. Por isso mesmo Ele diz: o Senhor fez isso na minha vida, por favor, Senhor, me restaure. O Senhor é o único que pode me tirar dessa situação. E aqui, meus irmãos, não tem como eu não me lembrar da cruz do Calvário. A cruz do Calvário mostra para nós a ira de Deus contra o pecado. Deus estava irado contra o pecador, irado contra o pecado. A ira de Deus, o pecado do homem, atraiu para si a ira de Deus como um para-raio atrai uma faísca elétrica. Não tinha como. Deus tinha que despejar a sua ira contra o pecado. Você e eu merecemos a ira de Deus. E esse Deus está irado contra os pecadores. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele que não foi salvo tem que entender uma coisa: sobre ele está a ira de Deus. Deus está irado com ele. Não venha com essa mentira de que Deus ama os pecadores. Ele odeia o pecado, mas ama os pecadores. Não, meus irmãos. Deus ama os seus eleitos. E nos seus eleitos Ele odeia o pecado deles. E porque Ele odeia o pecado dos seus eleitos, o único jeito de aplacar a ira de Deus era com a misericórdia de Deus. E Jesus Cristo suportou a ira de Deus em nosso lugar. E porque Deus viu Jesus suportando a ira dele em nosso lugar, Deus teve misericórdia de nós, por causa de Jesus. E se você ainda não acertou a sua vida com Deus, entenda uma coisa: o amor de Deus não existe para você. O que existe para você é a ira de Deus. E não tem para onde você possa fugir da ira de Deus. Não existe lugar onde você possa se refugiar. Ou você corre para Deus e clama a Ele. Clama por Ele: Senhor, me perdoa. Senhor, me socorra. Senhor, me tira dessa angústia. Me tira da angústia da tua ira, Senhor. Me tira. Se você não fizer isso, se você não correr para Deus e pedir e clamar por Ele, não haverá salvação para você. Pastor, mas é estranho.
Para eu fugir de um pitbull que vem contra mim, eu tenho que correr em direção ao pitbull e abraçá-lo? É isso mesmo. Para você escapar da ira de Deus, você tem que correr para a misericórdia de Deus. Entenda isso. Não há salvação para você em outro lugar, a não ser Jesus. No verso 21, aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. O salmista aqui não está pedindo para Deus, Senhor, eu quero sabor de mel. Eu esqueci de sabor de mel, né? Quero que todo mundo veja que eu estou em cima, com a vista da onda, estou mandando agora. Quando ele diz assim, Senhor, aumenta a minha grandeza, ele está pedindo, Senhor, restaura, tem misericórdia de mim. Já sofri muito, preciso que o Senhor me restaure, tem misericórdia. Nenhum sofrimento, nenhuma enfermidade, nenhum revés em nossa vida está fora da vontade de Deus e do seu santo conselho. Entenda isso. Não importa a circunstância que você estiver passando, não está fora do propósito de Deus para a sua vida. Deus tem um propósito nisso que você está passando, Ele tem um propósito na sua vida. Confie no Senhor. Verso 22, eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó Deus, ó meu Deus, cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Quero te louvar, Senhor Deus, com tudo que eu puder, com todos os recursos, quero te louvar. Ele não estava inventando coisas para adorar a Deus. Ele queria louvar a Deus com todo o seu ser, com todo o seu coração. Se ele fala aqui de harpas, ele fala aqui de lira, está falando de instrumentos, certamente ele dominava um instrumento musical. Ele estava louvando, ele quer louvar o Senhor por isso. Mas entendamos, meus irmãos, que o louvor que Deus requer de nós é o louvor do coração, que transborda em nossos lábios. Podemos louvar a Deus com instrumentos, não tem problema não. Não há problema nenhum nisso. Mas nós temos que entender que tudo é por meio de Jesus, tudo é para a glória do Senhor Jesus. 23, ele diz, os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que reviste. O grande desafio para a nossa fé, meus irmãos, é continuarmos crendo quando tudo, e crendo que tudo está debaixo da soberania de Deus. Isso implica, primeiramente, aceitar tudo que vier dele para nós. Precisamos aceitar tudo que vem de Deus. Lembra de Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre, disse a mulher de Jó. Ele disse assim, mulher, você está como uma doida. De Deus recebemos tudo, todo bem, porque também não devemos receber o que é mal, vamos receber e vamos louvar o Senhor. E em tudo isso, Jó não blasfemou contra o Senhor. Também nós devemos entender que a resiliência é a virtude que é cultivada no terreno da dor. Meus irmãos, não existe essa de você se tornar um crente forte na fé sem tribulação. Não existe isso. É na tribulação que nós somos fortalecidos. Da mesma forma que de Deus recebemos provações, dores e sofrimentos, também haveremos de receber alegria, consolo e paz. Deus sabe como nos recompensar. No verso 23, quando o salmista disse, os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará por justiça todo o dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram mal contra mim. Em seu louvor a Deus, o salmista temia a hipocrisia, por isso ele disse, os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar, também exultará a minha alma que remiste. Ele queria louvar a Deus com todo o seu ser, sem hipocrisia.
não queria adorar a Deus superficialmente, ou só para cumprir um ritual religioso. Ele queria bendizer o nome do Senhor e alegrar-se na presença do Senhor. No versículo 24, o salmista mostra que testemunhar da justiça de Deus todos os dias é também um ato de adoração. E aliás, é essa adoração que vai impactar o mundo. Não é a igreja cantando alto na hora das músicas, embora se tem uma coisa que é bonita é ver uma igreja louvando a Deus com fervor, com alegria, com ânimo, com todo o seu pulmão e coração. É bonito demais. Mas a melhor maneira de louvarmos a Deus, a melhor maneira de honrarmos a Deus é com um testemunho diário, glorificando a Deus com as nossas ações. No versículo 22 a 24, entendemos que Jesus Cristo é a nossa justiça. Como nós lemos aqui na liturgia, em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É na justiça de Cristo que está toda a razão da nossa vida. Nele, a justiça de Deus foi satisfeita a nosso favor. Quando Deus derramou a sua ira contra o pecado em Cristo Jesus, ali no Calvário, Ele estava estendendo a sua mão e nos recebendo para perdoar-nos, para acolher-nos em sua presença. Nele está a nossa esperança e ela jamais será frustrada. Cristo Jesus é a nossa esperança. Nele encontraremos toda a razão e motivo para o nosso louvor. Preste atenção, se você não tem conseguido louvar a Deus pelas bênçãos que você tem recebido, é porque você não está louvando a Deus, por Jesus. Porque se nós não recebêssemos bênção alguma de Deus, somente a bênção da salvação vai ser motivo para louvarmos todos os dias e por toda a eternidade. Mas porque nós não recebemos aquilo que achamos que deveríamos receber, nós deixamos de louvar a Deus. Isso é ingratidão. Isso é ingratidão. Por Cristo, o nosso culto deve ser regulado. Nós não devemos ficar inventando coisas no culto. O culto tem que ser do jeito que a Bíblia manda. Pronto. Centralidade da palavra de Deus, centralidade da pessoa de Jesus no culto. Só podemos adorar a Deus por meio de Jesus. No breve catecismo, na pergunta 33, nós temos a seguinte pergunta: o que é justificação? E a resposta: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dEle, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Só podemos estar aqui louvando ao Senhor, só podemos entrar por essas portas e adorar o Senhor por causa de Jesus. É a justiça de Jesus que está sobre nós. Esse é o motivo do nosso louvor. Concluindo, irmãos, este Deus eterno, que jamais poderá ser limitado pelo tempo, estará o tempo todo cuidando daqueles com quem Ele estabeleceu uma aliança. O tempo todo Deus está cuidando de nós. O tempo todo. A base da fidelidade de Deus é o seu caráter santo, pois Ele é o Santo de Israel, cuja santidade nos santifica e nos torna aceitáveis perante Ele. Que a nossa confiança e esperança em Deus transcenda ao tempo, mas não seja jamais influenciada pelas circunstâncias, pois até estas estão sob o controle da soberana de Deus. Louve o Senhor o tempo todo. Que todo o seu louvor, toda a sua adoração a Deus não mude, não seja alterada, porque as circunstâncias lhe são desfavoráveis. Mas entenda que até as circunstâncias desfavoráveis a você são o propósito de Deus na sua vida.
que o Deus eterno e fiel estará o tempo todo cuidando de você. Deus assim nos abençoe. Nos coloquemos em pé.